Olá, a aula agora vai ser sobre MARC, o formato de intercâmbio que é mais utilizado no Brasil, com exceção das bibliotecas da área de saúde, como falei na aula anterior, que usam o formato LILIX. Não significa que o formato MARC é usado por todas as bibliotecas do Brasil. Existem muitas bibliotecas no Brasil que não utilizam formato de intercâmbio nenhum. Tá? Então, o MARC, como eu já tinha falado anteriormente, é o mais antigo dos padrões de metadados. Foi elaborado em 1960 pela Library of Congress. O objetivo era catalogar automaticamente o acervo da biblioteca para permitir o empréstimo entre bibliotecas. Tá? Então, inicialmente, ele foi criado para facilitar as transações de empréstimo entre bibliotecas. Atualmente, é o formato padrão adotado para entrada de dados bibliográficos em sistemas de automação bibliotecárias para catalogação cooperativa. O MARC ele possui várias versões adotadas em cada país. Tá? Nós temos o US-MARC, que é o MARC americano, nós temos o MARC canadense, nós temos o UniMARC. A maioria das bibliotecas da Europa ainda usa o MARC universal, o UniMARC, e nós temos o MARC 21, que é usado hoje no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Canadá. Também na Austrália. O MARC 21, na realidade, ele é uma fusão do MARC americano, do canadense e do inglês. Até 1980, ele era totalmente adequado para a catalogação de arquivos de computador, mas não possuía recursos suficientes para a catalogação de redes de bibliotecas. Então, até 1980, não existia tecnologia de rede para fazer o que nós temos hoje, com catálogos coletivos acessados pela web, unificando várias bibliotecas em uma só rede. Isso não era possível até a década de 80. A catalogação cooperativa era realizada através de cópias de bancos de dados em CD-ROM, que eram distribuídos às bibliotecas participantes de uma rede. Então, como que a gente fazia a catalogação cooperativa? No começo, as bibliotecas recebiam cópias daqueles rolos de dados de computadores de grande porte, depois passou a receber esse material em forma de CD-ROM. Isso já na década de 90, tá? E aí, do CD-ROM é que se fazia a catalogação cooperativa nas bibliotecas. Em 95, um novo campo é acrescentado, o campo 856, onde seriam armazenadas informações para a localização dos recursos em redes. Tá? Então, é em 1995 que o MARC começa a funcionar em ambientes de redes, de sistemas, de bibliotecas, de grandes catálogos coletivos. O MARC nada mais é do que um formato padrão para um banco de dados bibliográfico. Ele não é um padrão de descrição bibliográfica, então ele não tem regras de descrição bibliográfica. Tá? Por isso, as entradas feitas no MARC devem seguir um código de catalogação, ou o ACR2, ou o RDA, ou, se preferir, até a norma de descrição bibliográfica, o ISBD. Um registro MARC é usado ele é formado pelas seguintes partes. Ele vai ter um líder, um diretório, vai ter campos fixos de controle, campos fixos variáveis, e esses variáveis eles podem ser de controle e de dados. O campo líder ele é construído automaticamente pelo computador. Toda vez que eu abro um registro novo, ele já começa a construir o líder. Quando eu salvo, ele fecha o líder. Ele é um número extenso, todo construído pela máquina. Tá? Ele vai ter informações a respeito do tamanho daquele registro. Então, quando eu salvo, ele vai contar quantos bytes tem aquele registro. Tá? Qual que é o status? Se é um registro novo, se é um registro que foi alterado, se é um registro que foi deletado. Tá? O tipo do registro, o nível bibliográfico, contagem de indicadores. Então, ele é todo feito pelo computador. Tá? Nós temos o diretório, que ele é criado automaticamente também pelo software. O bibliotecário não cria, essa parte também é automática, para facilitar o intercâmbio entre sistemas que usam o MARC. Então, o diretório, quando eu salvo o registro em um arquivo de intercâmbio, ele vai trazer o número do líder, nós vamos ver mais adiante, tá? Logo em seguida vai vir a ordenação do diretório. A ordenação do diretório está informando para o sistema que vai receber aquele arquivo que
Esse registro, ele usa o campo 001 do MARC, o 005, o 008, o 035. Então, ele traz os campos que aquele registro está utilizando do MARC. De cada campo, ele traz o tamanho do campo e a posição em que ele começa naquele registro, tá? Então, aqui o campo 001 tem o tamanho de 8 caracteres e começa na posição 0. O 005 tem o tamanho de 0,17 e começa na posição 8, né? E assim por diante. Já os campos fixos, eles são chamados assim porque o tamanho deles é fixo. Toda a informação que eu insiro nos campos fixos, elas têm um tamanho padrão, tá? Eu vou usar 1 byte, um caractere, 2 caracteres, 4 caracteres, independente de qualquer coisa, o tamanho da informação que é registrada ali é sempre a mesma, né? Geralmente, ele é preenchido automaticamente pelo computador. Tem alguns sistemas que trazem alguns campos para eu identificar algumas informações dos campos fixos. Outros calculam eles automaticamente de acordo com o que eu digitar nos campos variáveis e constroem os campos fixos, ok? Também não é um campo preenchido obrigatoriamente pelo catalogador. Os campos que nós vamos preencher como catalogadores vão ser os campos variáveis. É a maior parte dos campos do MARC e são os campos com os quais nós vamos trabalhar. Eles são de 2 tipos, de controle e de dados. Seu tamanho e largura é variável. Uma grande vantagem do formato MARC é que não existe assim, um campo de título tem 200 caracteres. Se o meu título tiver mais de 200 caracteres, eu não consigo inseri-lo. Não. Os campos MARC, eles não têm limite de caractere. Então, o tamanho que eu precisar, ele vai disponibilizar para mim. Isso é um diferencial muito importante para banco de dados bibliográficos. A quase totalidade dos campos do MARC são campos variáveis, como eu já havia dito, né? Então, aqui nós temos um exemplo de um campo MARC. Nós temos a tag, que é o campo 245, que significa que aqui eu vou colocar as informações de título e indicação de responsabilidade. Nós temos nos campos variáveis indicadores. Esses indicadores, eles são específicos de cada campo, ok? No caso do campo 245, o indicador 1 vai indicar se o título é uma entrada secundária ou não, tá? Então, como está o número 1 aqui, eu estou informando ao sistema que ele é uma entrada secundária. Ou seja, que vai ter que ser gerada uma entrada secundária para esse título. Quando que eu digo que ele não é uma entrada secundária? Quando a obra não tiver autoria e o ponto de acesso principal for pelo título. Aí o 1 não vai estar aqui, vai estar outro número. O 2, ele vai indicar quantos caracteres devem ser desprezados na alfabetação do título. Nós sempre vamos ignorar artigos na hora de colocar em ordem alfabética. E nós precisamos fazer com que o computador entenda que é para ele fazer isso também. Então, nós vamos dizer para eles quantos campos ele vai ignorar nesse título aqui, porque esse título tem um artigo. Então, ele vai ignorar o caractere do artigo, aqui no caso é um só, e o espaço entre o artigo e a primeira palavra. Então, ele vai ignorar 2 caracteres. Se eu tenho um artigo The House, por exemplo, o artigo na língua inglesa tem 3 caracteres, eu vou ignorar 3 mais o espaço 4. Então, o valor aqui seria 4. Ok? Além disso, cada campo vão ter subcampos. Subcampo A, subcampo B, que vai ser representado sempre com um sinal gráfico. Alguns sistemas vocês podem ver 2, mas o padrão é um só, tá? E uma letra minúscula. Esses campos, eles vão ser sempre os mesmos, mas vão significar coisas diferentes dentro de cada campo maior, ok? Todos os campos e subcampos do MARC, eles podem ocorrer mais de uma vez ou não. É o que nós chamamos de campos repetitivos e não repetitivos. No manual do MARC, vocês poderão ver que vocês terão na frente de cada campo ou uma letra R ou uma letra NR, tá? Então, um assunto pode ser repetitivo. Uma obra pode ter mais de um assunto, tá? Um campo de editora pode ser repetitivo, mas um autor principal não. O autor principal só pode ter um,
tá? Então, o autor principal vai ser NR. Então, aqui nós temos as etiquetas do MARC, elas seguem uma lógica, tá? Essas aqui são dos campos variáveis. As que começam com 0, eu vou colocar informações de números e códigos. Então, número de ISBN, SSN, 021, 022. Nós temos os números de classificação 083, 080, 082, 050 para o número da Library of Congress e assim por diante. Então, todos os números que têm alguma representação numérica ou de código ou codificada vão estar nos campos iniciados por 0. Os campos iniciados por 1 vão ser os campos de entradas principais. Por 2 vão ser os campos de título e imprenta. Iniciou por 3 são os campos de descrição física. Começou com 4 são informações de série. Começou com 5 são informações de notas. Começou com 6 são entradas secundárias de assuntos. Iniciou com 7 entradas secundárias de autor. Iniciou com 8 entradas secundárias de título. Iniciou com 9. Os campos 900, eles não existem na tabela, no manual do MARC. Se vocês olharem lá, vai estar escrito assim, específico para cada biblioteca. Então, todos os campos 900, eles são para criação livre. Uma biblioteca precisa de um campo 900 para colocar informações específicas da sua organização, ela vai criar os seus campos 900 e vai utilizar. Então, os campos 900, numa catalogação cooperativa, eles não podem ser aproveitados, porque eles não são os mesmos utilizados na biblioteca que vai receber o registro. E os da biblioteca que recebeu não são compatíveis com os da biblioteca que está fornecendo também. O final do campo também existe uma lógica. Isso aqui não é para todos os campos, mas a maioria segue essa lógica. Tá? Se terminar em 00, são informações relacionadas a pessoas. Terminou em 10, informações relacionadas a entidades coletivas. Terminou em 11, a eventos. Terminou em 30, títulos como ponto de acesso principal. Terminou em 50, termos tópicos de assuntos. Terminou em 51, nomes geográficos. Tá? Então, aqui nós temos a ficha catalográfica, tá? e um mapeamento dos campos do MARC relacionados com o que está na ficha. Tá? Então, a primeira entrada da ficha, que é a entrada principal, eu vou colocar sempre em um campo 100. Se for uma pessoa, campo 100. Se for uma instituição, campo 110. Se for uma entrada principal por título, campo 130. Ok? Se eu construir um título uniforme, eu vou colocar no campo 240. O campo título e área de responsabilidade, eu vou colocar no campo 245. Área de edição, campo 250. Área de detalhes específicos do material, lembrem que eu falei que não são todos os materiais que tem. Os números do MARC estão nos números 250. Tem vários 250 que são para esse tipo de informação. Área de publicação, campo 260. Com o RDA passa a ser 264. A área de descrição física vai ser colocada no campo 300. A área de série nos campos 400. A área de nota nos campos 500. ISBN 020. Entradas secundárias de assunto nos campos 600. Entradas secundárias de outros tipos, autores e títulos de séries, campos 700 e 800. Ok? Então, aqui nós temos um registro de MARC, foi retirado do site da Library of Congress, tá? Então, nós podemos visualizar aqui o líder, tá vendo? O líder é todo codificado, como eu falei, ele é construído automaticamente pelo computador, tá? O diretório nós não vemos aqui. Aí, os números de controle são os que começam com 2 zeros, 001, 005, 008, são campos fixos de controle, tá? Vocês podem ver que eles são também todos codificados. Tá? O 001 é o número de registro que o computador dá para aquele registro. Tá? O 005 é a data em que aquele registro foi incluído no sistema. Então, nós vamos ver aqui, ó. Ele foi incluído em 1990, no dia 3, no mês 3, no dia 27, às 12 horas, 2 minutos e 35,4 segundos. Tá? Também tudo isso é colocado automaticamente pelo computador. Tá? E aqui embaixo nós temos o começo dos campos de dados variáveis, que são os campos que nós preenchemos. Percebam que tem o campo, tem a área dos indicadores, tá vendo? Quando não existem indicadores, fica em branco. Quando existem, eles aparecem. Nós temos a área dos subcampos também
e as informações que são colocadas pelo bibliotecário. Aqui é a continuação do mesmo registro, né? Nós vamos ver também alguns campos 900. Esses campos 900 são da Library of Congress. Então, só quem trabalha lá sabe o que eles significam, ok? Como eu falei, os campos 900 são locais. E aqui nós temos o registro, aquele mesmo registro que nós acabamos de ver, em linguagem de máquina, para ser importado para um outro sistema, tá? Então, aqui no começo nós vemos o líder, aqui nós vemos o diretório, está vendo? Nesse arquivo o diretório aparece, porque ele é importante para o computador, não para o catalogador, tá? Depois ele traz os campos fixos de controle e os campos variáveis. Então, ele traz nesse formato para que eu possa migrar para o meu sistema. Ok, gente? Então, a nossa aula sobre o MARC, ela conclui aqui e até a próxima aula. Obrigado pela atenção.